Eu acho que não tem que ser dessa forma. Que a gente está diante de uma situação tão atípica, que eu realmente não sei como os clubes gaúchos vão corresponder. O Beira-Rio e a Arena do Grêmio, sei lá se esse ano a gente vai conseguir ter numa estrutura condizente de um grande clube. É uma situação de guerra mesmo, sabe? É o mínimo. A CBF, o mínimo que ela tem que fazer é arcar... CBF, por ter chovido no Rio Grande do Sul, desculpa, tá? Renato Portaluppi, em entrevista em Boleiragem do Sport V, sugeriu que os clubes do Brasileirão Série A não fossem rebaixados, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Com isso, os 4 últimos colocados não seriam rebaixados e os 4 clubes da Série B subissem, assim ficando 24 clubes na Série A do ano que vem. Não acredito que a CBF irá sequer cogitar isso e também não sei se concordo com isso. Porque o calendário já é apertado, daí 24 clubes na Série A ano que vem aumentaria ainda mais o número de jogos. No Jogo Aberto foi debatido sobre essa possibilidade e a bancada deu a sua opinião. Vamos dar uma olhada no que foi dito pela Renata Fan, Denilson, Chico Garcia e demais debatedores do Jogo Aberto. É claro que é uma ideia que precisa ser detalhada, estudada, apreciada, porque é algo bem impactante, ainda mais que não temos datas nos calendários aí de todas as competições. O famoso calendário que todos os treinadores reclamam bastante, né? Obviamente você tem que pensar nos times que estão jogando a Série B, o principal deles é o Santos, que líder da competição, jogando um bom futebol, obviamente sonhando em voltar à Série A. Como vai ser isso, né? Se os times que estão na Série B se subirem, obviamente eles vão continuar jogando a Série A e aí a gente vai para o número de 24 times na Série A. Aí cai nessa questão do calendário. A gente já está reclamando que o calendário é um calendário apertado e complicado. Com mais 4 times na Série A, com 24 clubes na Série A, esse calendário vai ficar mais complicado ainda. Eu acho que não tem que ser dessa forma. É uma sugestão que o Renato Gaúcho levantou, da não queda dos times da Série A. Os clubes já estão treinando, né? Obviamente a gente tem que separar a situação. Os clubes já estão treinando, acharam uma solução para voltarem a treinar e tentar, de alguma forma, equilibrar o campeonato brasileiro. Mas eu acho que essa ideia não vai adiante, não. O problema todo é a viabilidade, não é apenas a questão de solidariedade. E o campeonato é muito longo, vai até dezembro, no final do ano. Então, eu imagino que a maioria não vá concordar com essa ideia. Agora, claro que os próximos dias podem trazer uma outra visão. Esse conselho arbitral acontece no dia 27. Então, dá para ir pensando, dá para ir estudando todas as possibilidades em respeito a essa alteração. Agora, o Renato, ele está vivendo de perto isso, os problemas com o Grêmio, e ele sabe exatamente o que está falando. Vamos ver qual será a recepção dessa ideia. Vamos ver. Ele tem razão em relação a se sensibilizar com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Acho que o Brasil está se sensibilizando com o que está acontecendo lá. E agora, em relação ao campeonato, mais uma vez falando, acho que não vai adiante a ideia que ele levantou, não. Renata, eu admito a minha incapacidade de analisar esse momento, porque a gente está diante de uma situação tão atípica, que eu realmente não sei como os clubes gaúchos vão corresponder. Tem gente que pensa o seguinte, que isso vai motivar ainda mais os clubes gaúchos, os jogadores, que eles vão entrar em campo defendendo o Estado e isso vai até servir como motivação. Tem outros que, como o Renato, e ele está dentro, né? O Renato, os presidentes dos clubes, os jogadores, eles estão inseridos nesse contexto, eles podem falar muito melhor do que a gente aqui. Eles estão entendendo que haverá um abalo psicológico, porque não é só a questão de entender o que está acontecendo da tragédia. Tem efeito prático, né? O Beira-Rio e a Arena do Grêmio, sei lá se esse ano a gente vai conseguir ter numa estrutura condizente de um grande clube. E aí quando a gente fala, mas eles podem jogar, o Inter vai jogar agora no Alfredo Jaconi, ou pode jogar aqui em Itu, o Grêmio no Couto Pereira, você não consegue transferir a estrutura que esses clubes têm de saúde, de performance, de preparação física, de fisioterapia. Eles estão acampados e eles não sei quanto tempo ficarão acampados. Então eu acho que o prejuízo técnico ele já existe pela parada que esses jogadores tiveram, pelo abalo psicológico de famílias, funcionários, companheiros que estão lá ainda recuperando as suas coisas e aí eles têm que, enfim, cumprir um calendário. Mas eu confesso para vocês que eu realmente tenho dificuldades, tanto que o Renato fala o seguinte, eu não sou nem contra nem a favor. O que poderia, ele faz uma sugestão, subirem os 4 da B
e ninguém ser rebaixado porque o prejuízo já está estabelecido. Eu acho que qualquer decisão nesse momento, ela não vai agradar todo mundo. Ela é muito difícil de ser feita, de verdade. E teremos 8 rodadas a mais caso isso acontecesse, caso a CBF desse o aval para que esses times não caíssem ou não tivéssemos o rebaixamento, que não é só para a questão dos clubes gaúchos, mas é a questão da própria disputa da competição, não é? Não sei se, de repente, a diferença de não ter torcida também, se Inter e Grêmio, Juventude jogassem na casa do adversário, o adversário jogasse sem torcida. Enfim, é difícil equiparar, é difícil você ter uma equidade nessa história, porque o prejuízo é muito grande, eu concordo, e os outros times também continuam a sua dinâmica, a sua normalidade. Inter, Grêmio e Juventude não terão isso até o final do campeonato, ou até a fase final da competição, minimamente. Então, é difícil. Agora, eu também vejo que o calendário ano que vem tem o Super Mundial, um mês de uma competição nova no meio do ano. E aí, Ulisses? É bem difícil mesmo. É difícil, é muito complicado. Eu acho que seria legal não rebaixar, mas não vai acontecer isso. A gente vive situações no mundo todo, né? Muito triste que aconteceu no Sul, isso abalou demais todos nós, né? Você vê a seleção ucraniana jogando, disputando, tendo que jogar, não tem conversa, né? E vive em guerra, é um negócio absurdo que é mais ou menos o que o Sul passou. É uma situação de guerra mesmo, sabe? E agora muita coisa ruim vai aparecer quando essa água baixar. Então isso psicologicamente abala muito as pessoas. É difícil você chegar a um bom senso e achar o melhor caminho para resolver esse tipo de problema. Mas eu acho que a questão de rebaixamento ele vai continuar. A CBF parou 2 rodadas do Brasileiro e continua a Copa do Brasil. Você quer esperar o quê? A Série B continuou normalmente, Série C continuou normalmente, Série D continuou normalmente. Então, a Série B não tem gaúchos. Sabe quando você passa você pega a peneira e vai tapar o sol? É o que a CBF fez. Sabe dar uma satisfação para a sociedade? É o que a CBF fez, né? A verdade, gente, acho que todo mundo já entendeu que o calendário não vai parar, mas agora eu acho que a grande questão é como minimizar o prejuízo que as equipes gaúchas têm em todos os aspectos. Que não é só na hora de entrar em campo e jogar, mas é preparação, é dia a dia, é proximidade da família, é poder ter cada vez mais forte a sua relação, o seu elo com o torcedor. Tudo isso é prejudicado. Fora o custo, né? Claro, de recuperação. Olha o que esses clubes estão gastando para recuperar e para poder transferir essa logística para poder cumprir o campeonato da CBF. Não, mas eu espero que a CBF Claro que não. Eu espero, espero é o mínimo. A CBF, o mínimo que ela tem que fazer é arcar. Por ter chovido no Rio Grande do Sul, desculpa, tá? O mínimo que a CBF tinha que fazer era arcar com essas despesas de Inter, Juventude, de Grêmio. É o mínimo, isso aí é o mínimo. E é para isso que eu acho que sempre tem que ter um fundo de reserva para emergências como essa, não apenas nessa situação que é drástica, é terrível, é a pior da história e ainda as consequências serão maiores, todo mundo sabe disso. Já estão aparecendo não só prejuízos que a gente vai falar financeiros, mas principalmente mentais. A questão psicológica de você ter a sua casa destruída, a sua família dividida, mudou a rotina, é tudo. E não é só para jogadores. Os jogadores ainda têm uma condição financeira melhor, que bom que eles tenham, não é? Para poder seguir os seus trabalhos, mas muita gente não vai conseguir trabalhar, não vai salvar o seu negócio, vai ter problemas com doenças, o frio está chegando. Então, me desculpa, eu acho que assim, os problemas são enormes. No mínimo, a CBF deveria ter um fundo já de longa data, assim como a gente cobra dos governantes que poderiam ter se precavido, pensado nessa questão. Por que não ter um fundo para justamente ser utilizado em situações como essas? Situações que ninguém tem culpa, nem a CBF, mas aí ela vai lá como a entidade que organiza e é responsável pelo futebol, ela vai lá e dá uma força, dá uma ajuda financeira, pelo menos, porque é o que ela pode fazer agora. É verdade, sabendo desse risco, setembro foi um... Sabe que eu fico chateado? Assim, eu vou falar um negócio aqui que é a maior verdade. Em setembro do ano passado, o Rio Grande do Sul já passou por um problema sério, de chuva, aquela coisa toda. E ninguém deu manutenção em bomba para sugar essa água, que não teria acontecido. As barreiras não foram cuidadas, que eram para 6 metros, a água chegou a 5,30 metros. Então tem um monte de político aí culpado também nessa situação. Claro, entendeu? com certeza. E a gente tem que ficar de olho nisso. Eu teria vergonha. Por isso que o cara, política, às vezes, dá vergonha. Não, e vai acontecer de novo. Entendeu? E vai acontecer de novo. Se prevenir, e ninguém faz nada. Isso aí foi utilizado na Holanda, esse exemplo, e funciona lá, né? Que é do Rio Grande do Sul, que foi montado em 1970. Agora, o futebol é afetado também. E o duro quando baixa a água. Mas para você, a questão do rebaixamento? Cara, não vai ter. Para mim, tem que ter. Para mim, tem que ter o rebaixamento. Eu acho que tem que ter.
tem que ter o rebaixamento. Eu gostaria de Eu ter acho um que as tempo- pessoas tinham que pensar se eu um gostaria time do de ter Sul um tempo tiver maior envolvido. para mas tem que ver, ter. porque tiraram os jogadores da catástrofe, ali, tiraram. Agora, e a cabeça desses jogadores, como é que vai Pois estar? é. A isso família que, e as famílias. Isso que a gente tem que esperar um pouco. Ficaram lá. Esperar rodadas, colocar o time para ver, porque é aí que você vai ter uma noção, porque até agora, você tirou os caras de lá, mas tá na cabeça dos caras, tá na retina. Quem teve lá, quem ajudou, quem fez tudo, quem teve próximo, quem foi lá ver. Quem muitos foi lá entraram ver. na água. Nós pedimos aqui, presidente, pega o helicóptero, tu vai lá ver. Não fica apenas marcando reunião, vai lá ver. Então, o problema maior vai ser a cabeça de quem estava lá. E quem está lá ainda, passando para esses jogadores. Porque a família está lá ainda. Tem muita gente lá que o pessoal vai ver, começar a ver agora. Então, aí tem o lado humano. Ou para de uma vez, ou acaba de uma vez. Ou, é esperar para ver essa turma, esses guerreiros que estão voltando ao trabalho. Esses guerreiros estão voltando ao trabalho aí, com a faca no dente também, cara. Então, é isso, você tem que esperar. Eu não acho que tem que tomar, rebaixar, voltar, A, B ou C. Os guerreiros estão aí trabalhando. Vamos lá perguntar para eles. Vamos perguntar para eles, como é que vocês estão precisando aqui, velho? Vocês estão precisando lá? Como é que tá a sua cabeça? Eu não estou conseguindo trabalhar aqui porque tá faltando alguém da minha família lá, velho. É isso. É ser humano nesse exato momento. É isso que eu penso. Eu volto também para essa questão do rebaixamento, que era a opinião do Everton aqui. Everton Guimarães. Quando eu comecei no dropshipping, eu demorei mais de um mês só para colocar minha primeira loja no ar e ainda assim a loja ficou bem mais ou menos. Renata, o futebol ele não é feito só pelos jogadores, pela comissão técnica e pela direção do clube, não. Né? São dezenas de profissionais de Grêmio e Inter, profissionais que, inclusive, perderam tudo, né? E eles também fazem o futebol. Então, a questão do rebaixamento, eu não creio que, em hipótese alguma, Inter e Grêmio corram esse risco. Mas o Juventude, sim. Então, eu entendo que se o risco não cai no colo do Inter e do Grêmio, do Juventude, sim. Eu olharia o Juventude com cuidado, sim. Renata, se sou da CBF, eu colocaria uma condição de que o Juventude, caso seja rebaixado, já tem um orçamento muito baixo, tem muito menos dinheiro para investir, tem um time que é bem mais fraco que Inter e Grêmio, e ele sim pode correr risco. Então, eu tiraria o Juventude do risco do rebaixamento, porque Grêmio e Inter não vão. E acho que seria uma grande colaboração da CBF, porque eu vejo os clubes colaborando com tudo que aconteceu lá, mas a entidade máxima do futebol muito menos do que deveria. Então, para mim, só o Juventude não entraria nesse bolo do rebaixamento. Na minha opinião, não seria viável dessa forma, porque além de aumentar o número de jogos do Brasileirão 2025, também como funcionaria o rebaixamento no ano que vem. Seriam 8 clubes rebaixados? Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários.